Então vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá todo mundo vendo o AutoCAD aí? Sim. Ótimo. Bom, então o que acontece? Eu apaguei tudo, né, fora do entorno, ficou só a nossa área, com as curvas de 1 em 1 metro, e com os buffers aqui de APP, de curso da água, essas manchas vermelhas aqui, que são os de 45, mais de 45% de declividade. E aí, o que acontece? Eu estou querendo considerar esse polígono aqui, ó, tá? Para a nossa área, como se fosse a nossa área. Eu acho que vai dar um exercício de desenho urbano interessante, já que a gente vai pegar aqui uma parte que a gente pode, né, brincar bastante aqui com um monte de coisa. Então, o que acontece? A gente vai ter que tirar essa área, né? A única área aqui que tem mais de 45% de declividade dentro do nosso perímetro, mas a gente vai ter que tirar também as APPs aqui, tá? Para a gente ver o que sobra de área líquida. Então, basicamente, de área líquida, o que a gente vai sobrar é esse polígono aqui, tá? Conformado aqui por essas APPs todas aqui, tá? Então, ele tá num beco, um beco sem saída, meio esquisito, meio estranho. Tem um certo valor, tá? Esse cul-de-sac, nesse fundo de saco. Tem muita gente. Eu, por exemplo, adoraria morar aqui, né? A vista deve ser maravilhosa, então só vai ficar todo circundado por verde, tudo e tal. Então, assim, a gente poderia imaginar, inclusive, né, de repente, até um loteamento por lotes aqui, né? Poderiam ser vendidos. E essa parte ou outra da frente aqui, só para a gente fazer esse exercício mesmo, né? A gente fazer as nossas ex, tá? Eu estava brincando aqui com algumas coisas, mas eu vou mostrar para vocês que a gente pode ter outros tipos de abordagem também, tá? Isso aqui é como a gente faz o desenho urbano mesmo na vida real. Depois que a gente tem essas coisas todas, né, a gente fica imaginando aqui, né, por exemplo, essa situação aqui, passando 3 vezes, né, por cima, encontrando por cima de uma app aqui no Corvo, que não vai dar certo, né? Essa quadra aqui, ela está condenada, né, digamos assim. Então, teria que rever isso aqui e tal. Então, só para mostrar para vocês como é que a coisa começa a surgir. Então, aqui, de repente, poderia ter o eixo de uma outra via, né, que vai até o fundo aqui. Aqui tem um cul-de-sac, volta, mas conectada com essa outra via. A gente pode passar uma outra via aqui. Todo mundo falar nisso, né, que mal pergunte, como diz o outro, todo mundo conseguiu ver as aulas de desenho urbano e aquela aula de drenagem alternativa e tal, que a gente colocou lá para vocês? Pelo menos quem está aqui viu isso? Eu vi os slides. As aulas que estão lá. Porque aquilo é importante, porque sem aquilo ali fica difícil, viu? Sem aquele ali fica difícil a gente imaginar, né, essas coisas, né? Sem saber daquilo que está ali, né, minimamente, fica um pouco complicado a gente imaginar e mesmo fazer esse exercício aqui. Então, assim, esses eixos de vias, né, eles podem começar a passar aqui de algum jeito, né? Alguém pode imaginar assim, pô, mas o cara vai virar aqui nessa via e tal. Então, tira esse pedaço aqui, deixa só uma de entrada ou duas. E aí o sujeito tem que vir aqui no meio. Isso aí vai depender muito, né, do que a gente tem como conceito. Mas estruturalmente, né, a gente teria um desenho que parte do paralelismo dessa avenida existente aqui. Então, foi assim que eu peguei e criei essas outras vias aqui, e que parte mais ou menos dessa via existente aqui, né? Então, vocês veem que essa linha aqui está mais ou menos paralela a essa descida aqui. Então, é uma outra possibilidade de saída e entrada aqui, que também é um fundo de vale. Aqui nós temos a APP, que não é uma APP, que na verdade, né, é a faixa de domínio aqui da RFSA, que a gente está considerando 15 metros, né, mesmo porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com ela.
esses limites todos aqui recortados, porque são áreas que já estão ocupadas, tá? Então, não faz sentido a gente levar isso em consideração. A gente vai levar em consideração só essa possibilidade de entrada aqui. Por que eu coloquei essa diagonal assim, desse jeito? Pode ser um pouquinho mais para lá, pode ser mais virada, né? Esse ângulo pode estar mais deitado, ela pode estar entrando aqui, saindo aqui, pode. Quanto mais deitar ela aqui, melhor por causa da curva de nível, tá? Por causa do declive. De qualquer maneira, a gente vai ter que, com certeza, abrir mão de alguma coisa em termos disso aí, porque senão a gente não consegue ocupar isso aqui, tá? Então, assim, esse seria um dos desenhos possíveis, tá? Qual que é o outro desenho possível? É fazer exatamente o contrário, pegar essa linha aqui, que está deitada, ou que vocês elegerem, né? Ela pode ser mais deitada também, como eu falei, né? Ela pode estar entrando mais na ponta aqui, saindo mais aqui, né? Então, ela pode estar um pouco mais deitada, lembrando que ela tem que passar no meio desses dois condicionantes aqui, né? O muro do pessoal aqui e a APP aqui. E aí você fazer a coisa ao contrário, né? Fazer tudo partir desse paralelismo aqui, ó, tá? E você ou partir desse paralelismo aqui e você conseguir alcançar essa outra linha aqui. E aí já não vai existir mais essas aqui. Com esse desenho. E aí a gente vai ter que fazer uma malha assim, tá? Descendo sempre nesse sentido, descendo e subindo sempre nesse sentido, que é uma possibilidade, né? Copiar ela aqui. Então, assim, essas são jeitos, né, estruturantes, digamos assim, que a gente costuma pensar desenho urbano. Então, você pode ter uma malha assim, desse jeito, mais aberta, mais em V. Isso aqui, como eu falei, né, teria que ser revisto, né? Então, de repente, isso aqui passa a ser uma possibilidade, inclusive, que você livra a app, um pouco da app aqui, ó, tá vendo? Então, você pode, de repente, né, para considerar que isso aqui não vai existir nesse ponto, tá? Ou nesse ponto. Então, de repente, essa continua existindo. Nós vou passar uma vez só aqui por dentro, vai ser aqui, ó. Porque eu vou descer aqui, essa outra vai encontrar com essa, então aqui eu teria esse V aqui, ó. Tá? Uma possibilidade. Essa linha aqui nem estava fazendo... De qualquer forma, vai ter que ter uma ponte, então. Vai, isso aí não tem jeito, tá? Isso é um dos primeiros princípios da questão urbana, é o que a gente chama de permeabilidade urbana, né? Que, na verdade, não tem nada a ver com permeabilidade de solo, nem de hidrogeologia, nem nada disso. A gente está falando de permeabilidade urbana, né? De você conseguir acessar os locais, né? Todos os locais. Então, esse princípio é um dos princípios que tem que ser levado em consideração. Não levar ele em consideração é também, né, de certa maneira, errado. Então, isso aqui, de repente, pode ser um fundo, né, de alguma coisa realmente que não vai até lá. E a gente pode tentar depois ver como é que ocupa isso aqui. Então, vai passar uma ponte aqui, já que essa é a sua avenida estruturante, essa verde aqui, né? Bom, todas são verdes, mas essa maior aqui, né, vai ser a sua avenida estruturante, né, junto com essas outras aqui, de repente, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ou não, só essa tem um nível hierárquico maior e essas outras já têm um nível hierárquico menor do que essa, e todas essas outras menores ainda do que a outra, e por aí vai. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar. Só essa aqui, por exemplo, né, de repente, ou essa aqui, que vai juntar com a principal aqui também em algum lugar. Então, isso e isso seria uma avenida principal, dupla, com canteiro no meio, bem iluminada, com área para estacionamento, blá, 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 blá. E as outras, né, derivam disso aí, são menores do que ela, né, e aí a gente teria aí mais 2 níveis para baixo aí, né? Teria as coletoras e as locais, para poder definir. Então, essa seria uma das alternativas também, ao contrário daquela outra que estava mostrada aqui. Está gravado aí, vocês vão ver as outras. Só dá Ctrl Z aqui também, que volta tudo. De qualquer jeito, né? Vai ter que copiar mais para cá, tem que ter uma outra aqui no meio, os quadros são muito grandes. O que é que eu fiz? Aqui, ó, já tem o exercício, o exercício que a gente, uma parte do exercício que a gente fez no semestre passado, e tem aqui os patamares aqui, ó, que vai ter que gerar. Esse aqui, na verdade, é um patamar que teria que estar dividido no meio, né? A gente não dividiu porque a gente aqui não é o desenho final, não aparece aqui, mas teria que ser assim, né? Vai ter uma casinha com uma projeção de 40 metros quadrados aqui de um lado, outra de 40 metros quadrados, são 2 pavimentos, né? Então 80 metros quadrados cada um, que já é uma casona, nem é uma casinha. E aí cada terreno desse aqui, cada metade dessa aqui, que seria uma casa, né, que a gente chama geminada, uma de costa para outra, colada, uma de costa para outra. Então, né, na verdade, o que a gente tem aqui é 10 por 15, seria 150 metros quadrados, 2 terreninhos desse a cada 2 casinhas, estaria mais ou menos no mesmo patamar, e a gente teria 2 casinhas a cada 300 metros quadrados desse aqui. Já o prédio teria esse patamar de 425 metros quadrados, que você consegue implantar com folga, né, ainda com 2, 3 metros, né, de folga para todos os lados, uma projeção de um predinho com 4 unidades por pavimento, mais caixa de escada e tal, tudo certinho. Como a questão arquitetônica não nos toca aqui, a gente vai utilizar como a gente utilizou aqui, ó, os patamares, né, os patamares aqui, para a implantação desses predinhos, onde tem os patamares de 425 metros quadrados, a gente sabe que vai ter um predinho, né, 16 unidades. Então, só para vocês imaginarem, né, o quanto de terreno a gente gasta aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 patamares, com 4 unidades por andar com caixa de escada. Então, se cada um tem 16, são 6 vezes 16. São 96 metros, são 96 unidades habitacionais. Então, 96 unidades habitacionais, mais ou menos numa área, né, onde você coloca 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 casas geminadas. Então, assim, em termos do custo-benefício que você tem, inclusive e principalmente, né, para umas ex, não dá nem para comparar uma coisa com a outra, né? Se você considerar esse outro lado aqui, né? Então, numa área dessa aqui, você conseguiu implementar 6, 7, 8, 9 patamares. Então, 96, 54, 99, 145 unidades habitacionais, mais uma área institucional, tá? Numa área mais ou menos aqui, onde você coloca, né? Mais 2, 4, 6, 8, 10, 30 casas geminadas. Então, aí com uma baita avenida no meio. Então, se você descolar isso aqui do resto, né, vocês veem que, por comparação, né, mais ou menos aí, o que você teria é absurda a diferença. A gente já falou sobre isso, né, quando eu não dou aula de teoria aqui nessa universidade, mas a vida inteira eu dei aula de teorias urbanas, que para vocês eu acho que chama teoria da cidade, qualquer coisa assim, não importa, não muda o nome toda hora, em cada universidade. Mas, no final das contas, você entender mais ou menos como é que a evolução do urbanismo no mundo, no Brasil, se deu. E uma das coisas que a gente trata é o seguinte: o que é mais, não só detesta, vocês já sabem que eu detesto o nome sustentável, mas o que é mais sustentável, né, com licença da má palavra, e ecoambiental, sei lá, qualquer coisa dessa natureza que o povo fala hoje em dia.
certamente que o predinho é mais, né? Você vai ter no máximo aqui, né, 4 prumadas, né? Se isso não encontrar uma com a outra, né? 4 prumadas de esgotamento sanitário, 4 prumadas, umas 8 prumadas de drenagem, um só abastecimento de água, né, para o prédio inteiro, uma entrada de abastecimento de água para o prédio inteiro, né? Quantos quilômetros de via aqui, né? Em poucos metros de via, em algumas centenas de metros de via aqui, você acessa isso aqui tudo para todo mundo. Então, né, 145 unidades que a gente falou aí, né, mais ou menos, né? Então, certamente que você mexe menos terra, sua infraestrutura está muito mais concentrada, tá? Se eu fosse dividir aqui, né, vamos colocar 150 por 2, eu teria que ter 75 conjuntos de 300 metros quadrados aqui para poder conseguir colocar 150 casas. Isso aqui ia se estender para essa área inteira, provavelmente, mais uma virada para o lado de cá, ou uma outra rua aqui embaixo, com mais coisas. Então, assim, você ia contar o quilômetro de via, né? E a infraestrutura sempre tem que passar debaixo da via. Se você tiver uma casa que foi implantada aqui, tem que ter uma via que chega aqui, um lote aqui, né? Tem que ter uma via que chega até o lote, não tem outro jeito, não só para chegar com carro, bicicleta, isso e aquilo, você mesmo entrar e sair fisicamente, como você tem que levar a infraestrutura, tirar esgoto, tirar tudo. Então, assim, né, a área que você gasta e o custo que você tem para implantar 150 unidades, você resolve isso aqui tudo, né, do jeito que está aqui, por exemplo. Tá? Então, e é isso que a gente vai ter que fazer, essa compatibilização, né, o desenho urbano. Isso aqui é só uma estrutura geral para ver o jeitão da coisa. Tá? Eu consigo resolver, né, do jeito que está aqui, eu tenho queda para resolver, todo o meu esgotamento sanitário, toda a minha drenagem, né? Não preciso preocupar com isso agora, nesse momento aqui. Eu tenho aonde jogar, isso que eu quero dizer. Ah, mas aqui, se você colocar um prédio aqui, um conjunto de prédios com cul-de-sac, ou lotes e tudo tal, como é que isso aqui vai resolver em termos de esgotamento sanitário, né? Provavelmente você ia ter um interceptador passando aqui, paralelo ao rio, levando para a ET de Ouro Preto, né? Ela deve ser construída em algum lugar por aqui, ó. Limite de município. Então, né, essa ET não faz o menor sentido Mariana ter uma ET junto com Ouro Preto, se ele for aqui nesse local, porque Mariana está, né, numa cota muito mais baixa do rio aqui. Então, não ia conseguir trazer quase nada de Mariana para cá. Então, já que não, essa possibilidade de consórcio, né, de esgotamento sanitário não existe, o ponto onde, né, provavelmente uma ET de Ouro Preto estaria colocada seria nesse ponto aqui, ó. Tá? Por aqui, assim, ó. É o ponto mais baixo que eu tenho dessa bacia do funil toda aqui. Então, eu resolveria muito tudo isso aqui que está em volta aqui, né, numa cota mais alta. Em tese, eu conseguiria, né? Vocês estão vendo isso com a Aline aí na disciplina dela. Em tese, né, mesmo que eu tivesse que trazer tudo para cá, descer com interceptadores, depois mais outro interceptador paralelo, né, separador absoluto aqui, paralelo ao rio, com a ET colocada aqui. Esse é o local que provavelmente, né, no dia que a Ouro Preto tiver uma ET, ela vai estar aqui, uma vez que o limite de município está aqui. Então, é esse ponto aqui, ó, mais baixo, né, no limite do município aqui, branquinho, que está aqui, ó. Esse é o ponto mais baixo da bacia do funil que a gente tem. Tá? Então, no pé dessa declividade monstruosa aqui, provavelmente aqui, em algum lugar, pegando um pedaço da APP, inclusive, tudo e tal, é que a gente teria uma ET, né, com estação elevatória aqui, algumas dezenas de metros antes dela, né, para dar entrada nela. Então, assim, você consegue resolver todo mundo que está aqui, você consegue resolver, né, desse jeito, com esse desenho urbano em V. Então, você pode usar um paralelismo ou outro paralelismo. Né? O outro que tinha, eu peguei essa reta aqui, né, da avenida, e trabalhei ela nesse sentido aqui. Tá? Então, esse V continuava existindo, essas outras ruas continuavam existindo, só que a trama, né, ela passa paralela a esse fundo de muro aqui, tá? Então, ela passa muito mais deitada do que essa que a gente fez aqui. São duas possibilidades, né, de trama urbana, estrutural, de eixo de vias, né, de futuras vias, que vão estar colocados
que vão poder ser. Tem outros? Tem, ué. O problema é que quanto mais você desce, por exemplo, como essa rua está descendo aqui, essa rua existente está descendo assim. Se eu for calcular a declividade dessa rua aqui, né, vai dar um negócio enorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 metros está subindo na vertical, uma distância de 100, 105 metros. Tá? Então, assim, vai calcular isso, né? Divide 16 por 100, vocês vão ter isso aí, né? Vão ter essa declividade aí. Então, uma declividade um pouco alta e tal. Não sei se... Né, quanto mais para ortogonal a curva de nível vocês tiverem, pior. Então, quanto mais vocês descerem na diagonal aqui, né, ainda mais como essa está descendo aqui, ó, vocês têm essa perspectiva de... Óbvio que isso aqui vai ser tudo ajeitado, né? Isso aqui tem canto vivo, vai ter que dar aquele fillet aqui, vai ter que dar o fillet aqui, lá, tudo quanto é lugar aqui, para dar as curvinhas. Então, assim, essas são tramas, né, que todas elas podem funcionar. Ah, mas eu não quero paralelismo com essa aqui, eu quero mais ou menos uma que seja mais deitada ainda, que acompanhe mais ou menos essa via existente aqui, ó. Ok, é possível, mas aí ela vai passar muito perto do muro lá, né, mais deitada, e aqui você vai ficar sem espaço, né? O carro vai vir aqui, logo depois de uma curva vai ter que descer e tal. Talvez tenha até que puxar essa mais para cá um pouquinho, essa vir mais para o meio aqui, para poder sair dessa parte aqui, né? E as pessoas virem que essa entrada vai ter que ser trabalhada, vai ter que ter uma pracinha, uma coisa qualquer, né? Que marque isso aqui muito bem. Um retorno, uma coisa qualquer dessa natureza, que todo mundo possa vir, entrar, né? Quem vem de cá entra aqui, quem vem de cá entra cá, então, né? Vai ter que ter algum tipo de ordenamento aqui de trânsito, né? E aqui também, né? Provavelmente, para poder ordenar isso aí, tá? Então, assim, é isso que vocês têm que ver agora, como que eu ocupo, tá? Esse troço, e o que vai ser aqui dentro desse polígono aqui. Eu já vou colocar lá esse arquivo para vocês. Dentro desse polígono que está colocado aqui, o que vai virar? Área institucional, 15%. Então, tudo a partir dessa área. No AutoCAD é só você dar um list aqui, ó, list. Olha lá, vai aparecer tudo. Então, tem aqui, ó, 296.162 metros quadrados. 290 mil metros quadrados. Tudo isso aqui que está dentro desse vermelhinho aqui, ó, eu já vou ter que tirar daqueles 200 e tantos. E aqui, com certeza, vai ser a minha área verde. Isso não significa que eu não possa, né, e não deva ter outras áreas verdes menores aqui, elas vão aparecer. Mas, com certeza, esse aqui já vai também, aqui, se você der um list, ele já vai dar também, ó, 93 mil metros quadrados. Então, né, quanto que tinha o outro lá? 290, né? Então, 290, 29 mil metros quadrados são 10%. A princípio, 60 e poucos mil, 60 mil metros quadrados daria 20% da área. Tem muito mais do que isso aí já. Então, né, nós não vamos utilizar isso aqui para nada. Aqui vai ficar tudo só para esse córrego aqui, e provavelmente no futuro algum arquiteto vai resolver fazer um parque linear, porque esse aqui vai estar ocupado, né, de alguma maneira. E aí sim, me parece interessante a gente preocupar com isso, né, depois, tá? Não sei nem o que é isso aqui. Vou tirar isso aqui. Então, assim, essas duas partezinhas aqui, ó, partesitas aqui, se eu não me engano, a gente pode incluir ela, deveria ter incluído isso aqui. Eu vou vou puxar esses pontos aqui, vou incluir elas aqui também, vai mudar um pouquinho do que eu vou colocar lá para vocês. Que aqui, como a gente falou, né, a gente pode fazer uma passarela aqui, outra passarela aqui, e fazer uma baita área de lazer conjugada com esse futuro parque linear aqui. Que pode ter quadra e tal, né? Tem uma declividade um pouquinho alta, mas, né, dá-se um jeito aqui de fazer alguma coisa e ocupar essa área aqui, tá?
Eu vou inserir ela aqui, e aí a gente refaz esses cálculos. Mas na hora que eu inserir para você, ela já vai estar corrigido já. Eu esqueci dessas duas ilhazinhas aqui, que a gente pode usar. Então, assim, a gente vai ter que definir isso. Como é que a gente vai definir isso? Eu vou copiar aqui, né? Aí eu quero ver aqui quantos desse predinho aqui, por exemplo, né? Dou um copy aqui, ó. Como é que eu quero definir isso aqui, né? A gente deveria estar preocupado com o norte, sul, as janelas, isso e aquilo, mas isso aí a gente vai deixar para o arquiteto, já que a gente está considerando, né, que a gente vai trabalhar em conjunto com ele. Então, a primeira coisa, eu copio uma aqui para ver aqui, né? Como é que eu faço aqui? Ó? Se eu tiver um predinho aqui, né, na beirada dessa rua, será que essa implantação é interessante? Ah, não estou achando essa implantação interessante, não. Então, vou ter que dar um rotate nele aqui, né, de alguma maneira aqui. Né, eu quero ele mais ou menos paralelo à minha via. Eu vou ter que arrumar ele aqui, sabendo que a minha via depois vou ter que dar também um offset aqui, né? Vai depender da largura dessa via, mas ele provavelmente seria assim. E aí, né, ver se eu colocar um de fundo para o outro, onde que eu vou ter que passar a minha outra via, né, para eu ter a entrada do outro prédio pela outra via. Então, seria mais ou menos isso. Então, olha, isso conforma uma quadra. Então, né, tem que puxar, tem que passar uma rua aqui. Não quero, está estranho. Eu vou alinhar com essa rua aqui. É uma outra possibilidade. Então, né, aí as ruas agora já não vão ter mais, vai perder esse paralelismo com essa. E se os prédios estiverem alinhados com essa via, eu quero que passe uma via ortogonal aqui. Ó. Tem que só calcular essa declividade dessa via aqui. Tá? Então, copia os predinhos todos para lá. Isso aqui até... Vamos ver ele aqui. Então, aqui, eu vou copiar o meu conjunto. Aqui dá 2 prédios. Então, copy. Muito elemento, então tem que ter cuidado com os snaps aí. Se é predinho aqui, inclusive a gente tem que definir isso. Uma das coisas que a gente tem que definir é exatamente isso. Então, olha, se eu tivesse esse paralelismo aqui, ó, eu já não ia conseguir implantar isso, tá? Então, esse troço, eu não gostei desse troço, não. Vou fazer uma linha aqui, copiar essa linha aqui. Vou ver ela uns tantos metros para cá, então vou botar ela aqui, ó. Uai, pô, copiei ela para cá, dá para colocar mais outros 2 aqui. Se esse é o caso, esse é o caso. Então, isso aí depende do seu desenho. Então, pronto, aí, ó. Pronto, agora a sua via... Já não vai ser mais, não vai ter mais essa declividade, porque você tem que ver agora essa inclinação. Você vai ter que ver agora, faz sentido essa declividade, vai dar certo aqui, e esse resto aqui que sobrou recortado, o que eu faço com isso? Vai virar uma área institucional. Ah, vai virar uma área institucional? Vai. Então, vamos ver. Isso é uma possibilidade, é uma área comercial. Pode ser de grandes lotes. Então, eu teria outra rua passando aqui, ó. Outro eixo de via. Estou fazendo sem escala, sem nada, tá? Só para a gente ver como é que a gente pensa essa estrutura. Então, veja, você está começando a estruturar, olha, essa via aqui está muito mais parecida com essa que está existente aqui, ó. Esse paralelismo dela, né? Então, vou copiar ela lá para outra esquina, já para também, né, consertar. Vai ser assim agora. Então, essa aqui já não existe mais. Senão vai ficar tudo muito triangular. Então, olha, seu módulo está começando a aparecer aqui. Ó. Provavelmente eu vou conseguir enfiar outro módulo desse aqui. Eu teria que ver.
puxar talvez um pouco mais para cá, para poder conseguir um aqui sem pegar o muro desse sujeito aqui. Então, é assim que vai fazer mesmo, não tem outra alternativa, não. É assim que se faz, inclusive. Estou achando esse aqui vai ficar muito longo, cheio de prédio aqui, estranho isso. Então, né, tem que pensar aqui, tira 2 prédios desse, deixa um tanto de prédio aqui, aí já passa com uma rua no meio, já vem com outros tantos prédios para cá. Isso se fosse o caso. Ah, não, eu quero fazer a casa geminada aqui nessa área. Beleza, você vai fazer a mesma coisa. Está tudo aqui no mesmo arquivo para levar a sua casa geminada para lá e vai fazer a mesma coisa. Quem não aprender AutoCAD agora, eu mudo meu nome para Lucas. Então, esse é o patamar para 2 casinhas, tá? Aí não faz sentido mais eu colocar igual eu coloquei no prédio, porque você tem que lembrar que vai dividir no meio e que as casinhas vão estar implantadas para cá, né? Provavelmente a entrada tem que ser ou por aqui, das duas, tá? Então, eu vou dar um explode aqui. Vou desenhar aqui. Só para vocês lembrarem disso. Tá? Quando vocês copiarem, vocês copiem assim. Então, vou ter que virar, né? Vou ter que dar um rotate. Essas casinhas agora, né? Vão ter que estar mais ou menos paralelas. Mais ou menos não. Vão ter que estar paralelas à minha área. Eu posso dar uma line também. Vamos lá. Uma casinha, em tese, né? Estaria alinhada assim, pela rua. Então, eu entro por aqui, tá? Aí, o que é que eu vou ter que fazer para ter outra rua lá no fundo? A mesma coisa que eu fiz com o prédio. Copiar aqui. Eu tenho que passar uma rua aqui, ó, tá? Então, a quadra para casa é menor. Ainda tem isso. Você precisa de mais ruas. Eu quero que as duas coisas, eu gostaria que as duas coisas aparecessem aí, tá? Vocês é que tem que definir aonde as casinhas vão ficar e onde os predinhos vão ficar. Então, eu quero mesclar casa com prédio, aí vai de cada um, tá? O grupo tem que definir exatamente que tipo de imagem que vai ter, tem que pensar nisso também, né? Aqui está descendo, então, assim, né, esses predinhos, eles provavelmente só vão ser visíveis ou em perspectiva aqui do alto, né, de algum lugar, um pedaço deles, ou quem está do outro lado de cá do morro, tá? Vai ter essa visada dos prédios. Então, assim, me parece interessante, porque ele está escondido, né? Colocar os prédios na parte de baixo, me parece interessante, porque ele vai ficar, né, bem mais baixo, inclusive, né? Se você considerar 12 metros de altura, 4 unidades, vai estar mais baixo do que a via, tá? Então, essa é uma questão, assim, aqui em Ouro Preto, né? Aparecer, né? O pessoal ficar vendo. Não vejo por que não, mas tudo bem. Então, provavelmente essa é a linha do perímetro tombado, e aí essas coisas todas vão ter que ser negociadas com a prefeitura se fosse no mundo real. Mesmo porque isso aqui está sendo considerado hoje em dia como uma ZEPAM e a gente está transformando em ZEIS 3. Então, tudo isso teria que ser negociado, tá? Então, essa é uma estrutura possível. A outra estrutura, o paralelismo à avenida, como eu falei, alguém pode vir com outra
outro tipo de implantação. Eu não quero nada dessas coisas muito paralelas e muito ortogonais. Deixa o triângulo aparecer para lá. Mesmo essa linha aqui, com essa linha aqui, eu quero que tenha uma curva muito maior, então eu vou usar o fillet. Dá um raio de 50 aqui, né? Os dois não devem estar se encontrando. Só espichar que vai funcionar. Vou estender ela aqui. Bom, vamos ver se dá em outra aqui. Vai copiando, copiando, copiando. Eles não devem estar se encontrando, deve ter algum problema aqui. Encontrando sim. Estou entendendo qual é o problema dele, não. Tinha que ter dado, mas tudo bem. Vamos tentar essa aqui. Que é a mesma linha. Essa deu. Ele fez um ajuste aqui nas duas linhas. Não sei porque essa outra não está dando, não. Questão de paralelismo aqui. Mas se alguém quisesse colocar uma linha, uma curva aqui, ó. Quero colocar uma curva e a partir desse V encurvado aqui, a curva maior, eu vou subir esse V e repetir ele aqui, né? Até lá em cima, por exemplo. É uma outra possibilidade, tá? Mesma coisa, vamos ver se a gente vai conseguir com esse aqui, ó. Isso não tá dando também, não. Não deve estar se encontrando. Vou dar um flatten aqui, fazer ele funcionar na marra. Mas era outra possibilidade também, essa mesma curva ser colocada aqui, por exemplo. Então, você vai ter uma grande curva aqui, vai implantar as coisas não com esse paralelismo. É uma outra possibilidade também, tá? Vou dar um flatten nesse desenho, descer tudo para o Z0, que aí vocês não vão ter esse problema, pode usar as ferramentas. Então, assim, são possibilidades de desenho urbano que estão surgindo, que vocês podem tirar partido disso. E
quando eu colocar o desenho lá para vocês, vou ver se eu faço um ajeite de curvas aqui já, para vocês verem outras possibilidades. O fato é que vocês vai ter que pensar onde é que a praça vai aparecer. Então, de repente, né, esses cantos aqui que não dá para ocupar com nada, aqui está parecendo uma área, né, ou comercial ou institucional, perto aqui da avenida principal. Eu achei interessante isso aí. Nossa área verde já vai ser toda, né, com certeza vai aparecer aqui. Todo cul-de-sac que tiver, né, tem que ter um raio de pelo menos 9 para poder fazer o carro conseguir fazer o contorno, tá? Então, se vocês pegarem esse círculo aqui, ó, e medir, vocês vão ver que tem 9 metros. Então, um cul-de-sac desse aqui, para o carro entrar e fazer a volta, tem que ter 9 metros, pelo menos, né, para poder conseguir fazer a volta, um ônibus, um caminhão de lixo, alguma coisa dessa natureza. Quem quiser utilizar aqui esses elementos todos que vai precisar depois, no segundo momento, para poder fazer essa seção de via aqui, ó, vocês vão ter que mostrar como é que é a seção da via, e vai usar esses elementos que estão aqui, já está tudo na escala aqui já, tá? Para utilizar. Então, quem quiser utilizar, já está tudo aqui no desenho colocado. Quem quiser utilizar também, modificar os layers que vão ser utilizados para o desenho, já está tudo aqui, ó. A 0, 1, 0, 2, 0, 3, cada um desse aqui, até o 08, ó, tem já uma configuração de layer, tá? Que tem uma configuração de layer que já está com a cor certa, isso significa uma grossura de linha, tá? Uma espessura de linha, um tipo de linha. Então, quem quiser ir jogando as coisas que está fazendo, né, num layer desses até o 08, que ele já está configurado, inclusive, para no final a gente fazer a impressão final do trabalho. Então, já podem utilizar, eu vou colocar lá, ele chama arquivo modelo final 2021/1.dwg, e ele, quando eu colocar lá para vocês hoje, ele vai estar todo limpinho, com esses elementos aqui, e aí eu vou dar um flatten nele também, para ele, né, dar uma chapada nele, para ele poder dar os fillets certinho. E me parece um desenho interessante, né? Fazer grandes curvas aqui também, né? Em vez de fazer essas esquinas muito ortogonais, muito canto vivo, né? Pode fazer uma... Vou ver se com essa aqui dá. Tá dando. Já copiando aqui em níveis diferentes, ele não está dando. Mas aqui, por exemplo, né, em vez de fazer esse canto vivo aqui, podia fazer uma curva aqui, ó. Uma curva bem aberta aqui, para entrar nessa via, por exemplo. Aceitando. Vou dar o flatten para poder dar isso tudo e aceitar para vocês fazerem. Então, quem quiser fazer também com curvas mais abertas, né? Umas coisas assim não vai dar para fazer com curva aberta, então vai ter que fazer a curva pequena mesmo, né? 5 metros de raio, 9 metros, 10 metros, 15 metros de raio, uma curva menor, né? Para poder virar nessa rua. Então, assim, esses ajustes, né? Então, inclusive, é a próxima etapa, né, do trabalho. Então, não vou me preocupar muito com isso. Agora, que vocês vão fazer um desenho parecido com esse aqui, ó. A rua já vai aparecer com passeio, lembrando que o eixo da via, que é aquele verde lá que eu estou desenhando estruturante, a rua parte, né, dele para dar o offset para os dois lados, e aí vai depender de que largura de via que vocês vão querer, né? Então, né, que largura de via é essa que vocês vão querer? É a caixa de rolagem de um lado de 5, do outro de 5, que dá um carro para passar com estacionamento. Como é que é isso aí? Tem que definir. Então, tem duas hierarquias de vias aqui. Bem tosca, né? Tá muito tosco, mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que a coisa funciona.
Então, aqui seria mais ou menos o bueiro, né? Está caindo, já duas galerias de drenagem. Esse é o posto de visita do esgotamento sanitário, está passando mais baixo aqui, vai até a via, como se fosse um corte, uma seção da via. Aqui você tem um jardim de chuva no meio, que é um canteiro, onde vai ter uma árvore aqui. Então, essa via aqui tem 2, 10, 7, 8, 7, 15. Então, tem 15 metros, né? Já está aqui a cota, 15 metros de largura. Essa outra aqui tem 11,60, 12, né? Está arredondando. Então, que tipo de via que vocês vão querer, né? Para cada um dos seus locais onde vocês vão passar as vias, né? Então, depois de definir quais são as vias importantes aqui, né? Do seu desenho urbano, então essa aqui que é a mais importante delas todas, que vai do princípio aqui até o fim, e essa aqui e tal, eu vou colocar uma via parecida com aquela. 15 metros, né, de largura e tal, com um passeio bem largo, área de estacionamento e tal, vou ser bem generoso com ela. Todas as outras eu vou considerar que vão ser menores do que essa aí. Talvez essa aqui, colocando um cul-de-sac com uma praça para encontrar essas duas vias, talvez essa aqui possa ser uma via importante também, apesar de que ela vai ter que virar aqui, sair aqui. Então, assim, tem que decidir isso aí tudo, isso faz parte da decisão de vocês. E aí todas as outras vão ser coletoras de locais, tá? Então, provavelmente vocês vão ter pelo menos ou 2 seções ou 3 seções de via diferente. E aí depois vai ter que desenhar ela, a gente vai desenhar isso junto, né? No final vai parecer mais ou menos com isso aqui, tá? Então, esse é um tipo de seção que tá colocada aí, né? Vocês veem que tem só a sarjeta aqui, não tem nem a boca de lobo, não aparece, está mais simplificada aqui, mas pelo menos a rua tem queda de água, né? Para os dois lados e tal, tem o poste aqui, por aí vai. Tem umas árvorezinhas aqui que podem ser copiadas e tal. Já coloquei aqui justamente para vocês levarem isso em consideração. Por quê? Porque cada um tipo de via que eu tiver, cada vez que mudar o tipo de via, eu vou ter que dizer como é que a seção dela está funcionando. Então, vou ter que adequar esse desenho aqui, né? A esse desenho aqui. Vou ter que, tal via, a seção dela é essa aqui, ó. Ela é uma via de mão dupla, tudo e tal. A outra via que tem uma hierarquia menor, a seção dela é esse tipo que está aqui. Ela é bem menor. E se tiver uma menor do que essa aqui, com uma caixa de 6 metros, por exemplo, né? 3 metros para um lado, 3 metros para o outro, sem estacionamento, uma via bem local, provavelmente já vai mudar, vai ter uma terceira via aqui, né? 1,50 com 1,50, 3 com 6, 9 metros. Então, você teria aí uma via com 15 ou 16, outra intermediária com 12 e outra menor, que são as locais, que vai ter 9, tá? Por exemplo. Então, isso tem que ser definido. Gente, vocês estão entendendo mais ou menos como é que a coisa, como é que a banda toca? Sim, eu só tenho dúvida com relação a essa questão das vias, a gente que pode ir determinando qual que a gente acha que fica melhor, por exemplo, levando em consideração, igual você falou, declividade e tudo mais, aí cada grupo faz a sua e depois traz para você e você fala qual que é melhor. É isso aí, tá? Assim, no semestre passado a gente definiu um desenho para todo mundo detalhar, isso vai depender do tempo da gente. O que a gente precisa fazer até semana que vem é a gente definir, né, essa estrutura urbana do jeito que a gente acha que tem que fazer, por isso que eu vou dar uma ajeitada nesse desenho todo para os filhos funcionarem tudo direitinho, vou dar um flatten nele, zerar ele, e aí, né, a gente define isso aí. Provavelmente, né, esse V me parece bem interessante, né? Você entrar de um lado, entrar do outro, você desce lá embaixo, volta sempre na diagonal, sempre pegando as curvas de nível em diagonal, então você vai ter declividades bem decentes e tal, você não vai ter nada indecente que você precise resolver. Então, né, provavelmente vai ficar assim. E eu deixo essa estrutura mais ou menos aí desenhada para vocês. Vocês podem fazer variações em cima dela, né? Não teria problema nenhum. A gente só teria que realmente definir isso aí, para a gente poder depois fazer o detalhamento, tá? Então, eu deixo isso aí com vocês. Depois eu vou postar lá junto com essa aula, né? E vou colocar lá na pasta para vocês, né?
vou abrir uma pasta dentro da pasta, uma subpasta, vou colocar lá trabalho final, que vai ser essa etapa agora que a gente vai ter que definir o desenho urbano, tem uma nota mais ou menos parcial, e o desenho final, que é pegar esse desenho que a gente definiu agora, depois, e fazer a drenagem, fazer o esgotamento sanitário, dar uma detalhada nele, colocar seções de via e tudo e tal, e né, fazer o pré-projeto, né, pré-lançamento, né, pré-lançamento de vias, de infraestrutura urbana. Esse é o pré-lançamento de vias que a gente vai fazer agora, e a gente vai ter um final onde a gente vai ter igual aquele que eu abri para vocês daquela outra vez lá. Que eu já vou colocar, se eu não coloquei, eu vou colocar lá também vários tipos, né, de arquivos executivos, drenagem, esgotamento sanitário, para a gente ver como é que a gente faz, né? Vai ter que pensar quantas bocas de lobo a gente vai ter que colocar, quantos postos de visita. Então, isso tudo vocês podem abrir o arquivo que eu coloquei lá para vocês, né? De um outro loteamento que já está pronto, já está resolvido, né? O distanciamento, como é que o cara colocou, como é que a gente colocou lá, né? Foi feito em conjunto comigo aí, não fui eu que desenhei ele no final, aqueles que eu vou colocar para vocês, mas foi tudo definido, né? Conjuntamente, assim, né? Não há nenhum disparate ali. Então tem que lembrar dessas coisas todas, por exemplo, né? A água não sobe rampa, né? Não sobe rua. Esgotamento sanitário também não. Então toda vez que você tiver alguma coisa daqui juntando, né? Juntou num ponto mais baixo ali, já que a gente está pensando em trabalhar em V, tem que ver qual que é a cota mais baixa ali que está acontecendo, né? E naquela cota mais baixa que a gente tem que preocupar em sair com aquela água para algum lugar. Sair com esgotamento sanitário também sempre para algum lugar. Tem que lembrar disso. Não adianta a gente vir descendo com esgotamento sanitário, né? Aí você faz uma curva bonita com Fiat e sobe. Tem que lembrar que o seu esgotamento sanitário não vai fazer isso. Vai chegar no ponto mais baixo, você tem que derivar ele daquele ponto para um ponto mais baixo ainda do que aquele. Então, na verdade, o esgotamento sanitário vai estar descendo em V, na verdade, né? A mão vai e volta, né? Mas o esgotamento sanitário tem um sentido só. Vai se encontrar no ponto mais baixo. Isso tem lá no arquivo modelo, eu já falei disso com vocês também. Drenagem é a mesma coisa. A água vai sempre descer, né? No ponto mais baixo, a gente tem que tirar ele, derivar ele para um ponto mais baixo ainda. Então tem que lembrar dessas coisas, né? Essa é a parte que o arquiteto não consegue lembrar. Ele faz até desenhos urbanos interessantes e tudo e tal, mas ele não lembra que, né, a sua infraestrutura vai ter que ser lançada de alguma maneira e aí, né, a água não sobe ladeira, né? Nem a água nem o esgotamento sanitário, né? Que é o importante para a gente fazer esse lançamento, ok? Até que dia? Vamos marcar. Eu vou deixar vocês em paz por uma semana. E a gente marca. Vou até desmarcar. Na verdade, eu vou estar aqui na quinta-feira para tirar dúvidas. Mas vamos ver se os grupos conseguem fechar, né? Todos os grupos até a aula da semana que vem, né? Até terça que vem. E aí a gente faz uma aula de fechamento disso, terça, e no máximo até quinta-feira a gente fecha ou um modelo, como a gente fez no semestre passado, ou um modelo para cada grupo mesmo, né? Se der certo, e aí a partir disso aí vocês vão ficar detalhando tudo e até entregar o trabalho final, tá? Mas vamos ver se quinta a gente encontra aqui para tirar dúvidas sobre isso. Quem já tiver feito, né, uma estrutura, como eu fiz aqui, com eixos e tudo e tal, pensando mais ou menos como é que vai ficar, as manchas, né, onde é que é a área institucional, lembrando que a área institucional é 15%. Então, 20% de área verde é o mínimo, né, que a legislação permite, você tem que ter, isso vale para terrenos urbanos e rurais. E para terrenos urbanos, geralmente a prefeitura vai te pedir 15% de área institucional. A área institucional é uma área que você não sabe o que, é que vai ser. A prefeitura gosta que essas áreas estejam bem localizadas, como eu falei, né, quando eu mostrei aquela lá que estava perto da BR, na BR, da Rua Mariana. Ali pode ser uma escola no futuro, pode ser uma centralidade urbana. Pode ter uma escola, um posto policial, uma UPA, tudo junto, por exemplo. Então, é interessante. Eu posso ter duas, né? O negócio é muito grande. Então, eu divido mais ou menos a área, né, em torno de 15% em duas ou três áreas dentro
do meu parcelamento que eu vou destinar para isso. Então, vou doar, né? No final das contas é isso, vou doar para a prefeitura fazer equipamentos urbanos. Então, 15%. E a definição setorial disso aí, né? O que eu quero que seja comercial? Então, lembrar que comércio você coloca ele lá, né, no fundo daquela área que eu mostrei lá para vocês, né? Você só chega com uma rua, o cul-de-sac sai e tal, tá entre várias apps e tal. Se colocar um comérciozinho ali, não vai vingar nunca, né? Vai ficar lá desocupado, né? O lote, vão ocupar com outra coisa e tal, né? Você pode até colocar como lote comercial, mas não vai adiantar muito, né? Por quê? Porque o comércio procura as vias de grande fluxo de pessoas, né? E carro. Então, provavelmente essas áreas, né? Se alguém for colocar área comercial, eu acho interessante colocar. Também colocar ou próximo da Rua Mariana, ou na confluência de duas vias principais, alguma coisa dessa natureza, assim. Pode aparecer aí um conjunto, né, de lotes que pode falar, essa área aqui, né, eu tô reservando ela para lotes comerciais, né, ou de uso misto, né, você não precisa falar comercial, né, comércio e serviço. E nas minhas casinhas eu vou querer na parte mais de cima, os prédios na parte mais de baixo, né, alguma coisa dessa natureza, assim, ou então os prédios só de um lado, só no meio, do lado de cá, de uma das drenagens, as casinhas todas do lado de lá, ou o contrário, os prédios todos do lado de lá, mais próximo do limite do município, as casas todas do lado de cá, aí, né, vocês têm que fazer um exercício, né, de como é que isso teria, que imagem urbana, né, que no final das contas vocês teriam e o que seria mais interessante, né, do ponto de vista econômico também, né. Por exemplo, um monte de gente de área de risco, em área de risco. Então, dizem 6 mil famílias em Ouro Preto em área de risco. Não tem condição de colocar 6 mil famílias aí. Mas se vocês conseguissem colocar 5%, por exemplo, né, seria em torno de 300 famílias, né? Seria interessante. 10%, 600 famílias, 5%, 300 famílias. Então, num parcelamento só, você resolve 5%, né, dos piores casos, né, de área de risco, de gente localizada em área de risco, traz todo mundo para ir, por exemplo. Então, uma área bem localizada, né, bem conectada com o centro, vai ter área mista, vai ter área comercial, vai ter área institucional, vai passar ônibus e tudo e tal. Não entendo isso aí como uma área periférica, né? Principalmente porque numa cidade média, né? As distâncias a serem percorridas são muito menores, né? Então, se vai tirar gente aí, né? Vamos, já que estamos trabalhando aí nessa área, né? Vamos pegar esse pessoal que está nessa lista de risco daí, né? Do Piedade, Padre Faria, Taquaral e tudo, todo mundo que está nessa lista, a gente tiraria, né, do entorno onde eles estão ali para colocar dentro desse lugar aí. Então, né, nem para falar assim, pô, você me tirou lá do São Cristóvão para vir colocar do outro lado da cidade, tal. Alguém poderia falar isso, né? Então, uma dos justificativos poderia ser essa. Olha, eu estou fazendo aí 300, 400 famílias, desses bairros do entorno aqui, vai juntar todo mundo que está na lista de risco desses bairros, todo mundo, e olha que legal, todo mundo vai ganhar uma unidade, tá? Ou um apartamento, ou uma casa, geminada. E o compromisso é esse, eu tiro ele de lá e libero essa área de risco para fazer obra de contenção, ou risco, aquilo, ou simplesmente, né, tirar ele da área de risco e o município se compromete a fiscalizar para que depois não haja uma ocupação recorrente, né? O cara volte para lá, por exemplo. Ok até agora? Eu tenho uma dúvida. Pois não, Marcelo. Essa área que você estava mostrando para gente, que você foi colocando os prédios e tal, é essa área que a gente vai fazer as ruas e tudo mais? Porque você fez o polígono novo, mas eu sei que dentro desse polígono tem áreas que a gente não pode construir, que é aquelas de grande declividade, que é lá no cantinho. Não, já tirou aquela. Ah, tá. Esse polígono já é 100, já é área para construir. Não, o polígono que eu fiz, que você fala que é o que eu vou É, colocar lá como a fronteira, né? isso, É, isso, a área que demarca a área que seria nossa, entre aspas, né? isso. Não, tem que tirar. Ah, tá. Ele vai estar no meio. Ele Entendi. vai ter um pouco mais, porque eu vou incluir aquelas duas ilhazinhas ali, que eu nem percebi que eu não tinha incluído. Eu vou incluir para a gente colocar lá aquilo como área institucional também,
né, ou área de lazer, alguma coisa dessa natureza assim, como um bônus, né, já que ela está ali entre o Rio e a RFFSA, como um bônus ali, né, uma eventualidade de colocar alguma coisa ali para aquela coisa funcionar junto com o parque linear e tal, vai dar um pouquinho mais de 300 mil metros quadrados, né? Mas só de tirar aquela mancha vermelha toda de alta declividade, a gente já viu que aquela não vai mudar. Então, aquela está dando 93 mil metros quadrados. Então, 93, se fosse 20%, né, seria 80 mil metros quadrados, né, mais 90, 97 mil metros, 47 mil metros quadrados, 46 mil metros quadrados por aí, 10%. Né? Então, você teria que ter uma área de 460 mil metros quadrados para aquilo dar 20% certinho. Né? Então, isso até seria uma coisa interessante na hora de negociar com a prefeitura, com os órgãos, tanto licenciadores quanto, né, de ordenamento e tudo tal. Só, estou te dando muito mais do que 20%, estou te dando 30% da minha área, está ficando como área verde. Então, isso já seria um plus, assim, né? Vamos colocar desse jeito. E as APPs também amarelas, né? Elas vão ter que, de alguma maneira, ela vai ter que debitar também, para a gente poder fazer esses cálculos, tá? A gente não pode ocupar a APP. Então, tudo que tiver lá, né, APP de curso d'água, aquela faixa lá faixa de domínio da ferrovia, né? A gente não pode ocupar, tem que tirar também, tem que debitar isso aí. Só para a gente ter um cálculo Entendi. da É que eu área achei que você útil. já delimitaria uma área que a gente pudesse Não. mexer. Então, Não, não porque na tem. vida real não acontece assim, entendeu? Entendi. Na E não tem vida. uma metragem específica, assim, por exemplo, na hora que a gente for começar a fazer as vias urbanas e delimitar qual que vai ser o loteamento, não tem uma quantidade, uma Não, metragem, vai não? ter. Você vai tirar aquela parte de alta declividade, vai fazer uma polyline em volta das APPs todas, calcular aquelas áreas todas, né? E tudo isso vai debitando aquela sua área de O que 93.300 e sobrar pouco. eu tenho que O que lotear. sobrar é a área útil, Ah, ok, entendeu? entendi. Lembrar que depois que você tirar as APPs, lembrar que você vai ter que doar 15% para a prefeitura. Você não precisa tirar isso a priori, porque a prefeitura vai querer ver o seu arruamento, vai querer ver, né, as coisas para falar, não me dá essa área aqui, me dá aquela ali, tudo. Então, assim, você só tem que lembrar que no fim você vai ter que ter áreas institucionais aqui e ali que somados vão dar 15%, tá? Ok. Mas é melhor você resolver a estrutura geral, o desenho urbano geral, para definir. Esse lugar é melhor para uma área mista, esse lugar, as áreas institucionais, vou colocar mais ou menos aqui e ali. Pode até fazer um pequeno polígono, já calcular a área dele. Deixa eu ver quanto é que daria se eu colocasse esse tanto aqui. Já vê em relação, né, à sua área, quanto que está dando em percentagem e tal, para você ter uma ideia, assim, né? Porra, essa é uma área 3 vezes maior do que essa aqui. Então, copiar essa mancha aqui para 3 locais mais ou menos aqui, e depois eu resolvo ela melhor e tal, mas eu já sei que vai ser mais ou menos desse tamanho, assim. Então, por enquanto, né, para a gente discutir, tanto na próxima aula e na terça-feira que vem, seria essa estrutura do desenho urbano geral, né, esse esqueleto geral, com essas manchas todas já colocadas em cima desse arquivo aí. Pode colocar uma tabelinha, de repente, com cálculo assim, ó, tá dando tantas e tantos de área residencial, dessa área residencial, tanto é para casinha, tanto é para predinho, e está dando aqui tanto, minhas áreas institucionais vão ser mais ou menos nesses locais aqui, e aqui vão ser as áreas mistas, onde pode ter comércio e serviço. Então, acho que isso, né, com uma orientação no meio do caminho aí na quinta-feira, a gente consegue fechar até terça. Tudo que a gente for fazendo, a gente vai colocando dentro dessa pasta aí, que vai chamar trabalho final. Ok? Então é isso. Eu vou ajeitar esse arquivo, vou dar um flatten nele, para que tudo se encontre mesmo, né, para que a gente consiga dar fillet, tudo direitinho, para vocês realmente fazerem o desenho urbano que lhe aproverem, né? Vocês imaginarem. Não precisa ser tão ortogonal quanto aquele que eu fiz, né?
Talvez nem seja bom que seja tão ortogonal mesmo assim. Mas eu não vou conseguir um prédio, um patamar de um prédio colado no outro. Não tem problema nenhum, isso pode, né, pode variar também, você pode dar um rotate nele, né? Um predinho pode ficar um pouquinho assim, né, do outro, né, acompanhando uma curva. Isso não tem... É um predinho, né? Você vai ter que afastar um do outro mesmo, né? Não significa que ele tem que estar colado um no outro, né? Ele pode estar um pouco mais afastado, um pouco rotacionado um em relação ao outro, pode estar assim também, né? Isso não... Só lembrar que a casa geminada, né, de 2 em 2, né? Então, aí essa não tem outra alternativa, né? O nível do patamar é que varia de 2 em 2 para você conseguir colar uma casa com a outra e você fazer sua parede hidráulica e tudo e tal, tudo na parede que você está colando uma casa com a outra, né? Porque aí você economiza, pelo menos isso você economiza, né? Tubulação, por exemplo, né? Banheiro, a cozinha e tal, tudo numa parede só, das duas casas, que aí você pode derrubar as outras paredes. O pessoal aqui no Brasil, né, usa muito a autoconstrução, né? Então, casinhas de 50, 60, 70 metros quadrados, 2 pavimentos, todas iguaizinhas umas às outras, né? 10 anos depois você volta lá, o cara já mudou tudo. Uns puseram no terceiro andar, outros espicharam a casa para lá, espicharam para cá, botaram a varanda, fizeram isso, fizeram aquilo. Então, o interessante é você ter só uma parede hidráulica colada nas duas casas onde você tem água. Porque, né, para o cara arrebentar o que ele quiser arrebentar lá e tal, sabedor que ele vai ter que puxar, se ele criar, por exemplo, um banheiro lá do outro lado e tudo tal, ele vai ter que puxar da casa, mas ele sabe de onde puxar e tal, sabe que todos os pontos de água estão ali. Então, isso do ponto de vista também da construção, né, aí mais da construção civil mesmo, é uma vantagem. Por isso que a gente coloca o patamar de duas casas geminadas, uma de costa para outra, né? 150 metros quadrados, 10 por 50, vai dar os 300 metros quadrados, que aí é 20 por 50. Né? 20 por 15, desculpe. 20 por 15, que dá os 300 metros quadrados. Então, você vai colando de duas em duas, né? E aí a curva de nível pode mudar. Claro que você não vai conseguir ajeitar a casa dentro das mesmas curvas de nível, mas na hora que você tiver que fazer a patamarização, né? Uma das coisas que a Caixa pede, inclusive, para, no caso do Minha Casa Minha Vida e outros programas aí, né, mais recentes aí, Casa Verde e Amarela, então toda hora tem um nome. A patamarização vai ter que ser feita, né? Duas casas num patamar, duas casas em outro patamar, duas em outro, por aí vai. Ok? É isso. Eu já vou ajeitar ele aqui, já vou colocar ele lá para vocês e tem todas aquelas aulas que vocês vão ter que ficar recorrendo a elas para ver isso aí, tá? As aulas de desenho urbano a gente vai ter que fazer síncronas aqui na hora que a gente vai ajeitando as coisas, né? Vai corrigindo, vai dando outras ideias, né? Vai questionando uma coisa ou outra, muda daqui, muda dali, acaba ajeitando. Aí você deveria estar fazendo presencialmente, olhando mesmo, né? Mas é a vida. Ok? Então é isso. Vou colocar lá, mas se tiver mais alguma aula, mais alguma coisa, mas eu acredito que não, em termos teóricos, acho que é isso aí, é mão na massa agora, usar esse arquivo que eu vou colocar lá para vocês e começar a dar cara, né, caminhando para o final, né, digamos assim. Pelo menos até a terça-feira que vem, como eu disse, né, ter essa estrutura toda e as manchas com mais ou menos a percentagem, né, de cada uma. Aquele e-mail que eu mandei para vocês lá, é só ir lá, tem aquela listinha lá, né, com as percentagens que você deveriam colocar, com o tipo, né, que tipo de classe que você tem que ter, residencial, uso misto, institucional, área verde, está lá. Está tudo lá. Ok? Ok, Cristiano. Então até terça. Então, beleza. Não, até quinta, né? Quinta, tirar dúvida, verdade. Quinta, né, eu estarei aqui, 1h30, estaremos aqui para poder fazer esses ajustes e tal, dicas e outras coisas mais. Belezinha, então. Boa tarde, Cristiano. Então, tá bom. Falou. Obrigada, até mais. Até mais. Tá. Tchau, tchau.